Fala, dono de SaaS! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características, as qualidades, as habilidades que, na minha visão, um dono de SaaS tem que ter. Ó, eu até pedi ajuda aqui do meu GPT para ver se o que eu estava imaginando faz sentido no cenário. Então, assim, ó, a primeira coisa é, você não precisa saber programar, mas entender de lógica, entender de regra de negócio, para você poder desenhar o seu software baseado nas dores que o mercado tem, baseado no estudo, na pesquisa de mercado que você fez e depois transferir esse conhecimento para o desenvolvedor. Isso você tem que ter. Segundo, é saber captar cliente com consistência. Saber captar cliente não é só no tete a tete, no individual, mas isso é uma característica boa. Se você aí na tua cidade puder visitar na rua as pessoas, as lojas, enfim, aquele CP ideal, se ele estiver disponível, vai até ele, conversa com ele, isso é uma forma. Segunda forma, cara, é importante sim entender de anúncios online, é importante entender de tráfego, é importante entender aqui, ó, de SEO, uma coisa que a gente faz também muito forte aqui na DataCrazy, a gente entende de comunidade e afiliação. Nós temos desenhado uma grande comunidade por trás do DataCrazy, temos mais de 50 revendedores, afiliados, fora agências que também implantam, então você precisa entender desse cenário. Além disso, se você entende de tráfego, é importante você entender de copy também, para você criar esses anúncios, esses criativos, criar uma boa página que fala, que deixa aquele teu público com tesão de comprar de você. Isso é muito importante. Outra característica é ter um repertório de vendas. O que é isso? Ter um repertório de vendas, se às vezes você tem aí vendedor, ok, mas se você não tem, é importante você disponibilizar o teu software para a galera testar por X tempo, você vai acompanhar aquele teste, aí depois no fim você vai fazer pitch. Você precisa ter um bom onboarding para todo mundo que entra. Ah, André, mas não era sobre captação? Ó, pensa o seguinte, se eu capto, se eu resolvo o problema, se eu implemento, se eu ajudo a pessoa a entender do software e ela gosta, e eu faço esse onboarding perfeito para não ter negatividade no processo, por que no fim eu não aproveitar esse processo inteiro e pedir uma indicação? Então vamos lá, o que eu já falei? Ecossistema, tráfego, copy, essa parte de afiliação, poder ter esse repertório de vendas na mão, que é o trial, quando você estiver começando é mais fácil. Claro que a gente pode ter um monte de coisa, mas eu só ia focar no trial mesmo ali, como repertório de vendas. Outra coisa que eu marquei, cara, tu precisa ter inteligência financeira. Tudo bem, hoje na DataCrazy, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está para bater o nosso break-even, que é mais ou menos 200k de MRR. Por que você precisa entender de financeiro? Cara, você precisa entender da margem de contribuição do teu produto, você precisa entender do CAC, o custo de aquisição de cada cliente, porque com a margem de contribuição e com o custo de aquisição, você vai entender os parâmetros que você precisa para poder, né, as margens que você tem para investir em tráfego, as margens que você tem para pagar aluguel de algo, para pagar uma pessoa para trabalhar com você. Então é mega importante entender de financeiro. Outra muito boa habilidade que a gente tem que ter é pensar em gestão. No começo, você só vai querer vender, então vender, 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 vender. Mas as pessoas vão entrando, a empresa vai oxigenando e você vai precisar ter essa gestão, esse nível de capacidade de gerir, porque você vai precisar às vezes deixar de ganhar ou ganhar menos para poder colocar pessoas aí no teu negócio te ajudando, seja um vendedor, seja um auxiliar financeiro, seja uma pessoa do suporte. Aqui na DataCrazy a gente leva suporte como cultura, todo mundo tem que ser capaz de dar um suporte. Então, na minha visão, essas são as principais habilidades que um startupeiro precisa ter. Fortemente a aquisição de cliente, então ele tem que entender de tráfego, tem que entender de copy, tem que entender de ecossistema, tem que criar modelos, né, para ter ali aquela bagagem para oferecer para o cliente, seja um trial, seja um blueprint da ferramenta, etc. Tem que entender de financeiro, tem que entender de gestão
né? E o marketing, na teoria, ele já está ali junto com a venda, porque você vai precisar captar. Essas são as principais habilidades que você tem que ter para você iniciar o teu software. Andreoni, não tenho nenhuma dessas habilidades, então você não deveria ter um software. Mas, se você tem uma habilidade, por exemplo, eu sei muito bem a dor do mercado, sei muito bem desenhar o software, aí tu vai chamar um dev para ser teu sócio, aí tu vai chamar um grande vendedor para ser teu software. Já basta, aí já dá para iniciar. Aí depois disso você começa a pensar em empresa em um pouquinho de uma escala maior, que daí é ter um financeiro, é ter um CS, é ter um suporte e por aí vai. Fechou? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não deixe nunca de estudar, porque o startupeiro mesmo ele vai ter que ir a fundo, tá? Em todas essas áreas para não ser enrolado e para saber aonde pisar, quando pisar no acelerador, quando pisar no freio. Então, sem competência, sem inteligência, sem conhecimento, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Espero que esse vídeo tenha ajudado. É isso aí. Bora para frente, boa sorte e boas vendas.